que você está vendo agora foi causado por um terremoto de magnitude 7.4, que aconteceu no dia 3 de abril de 2004 em Taiwan. Esse terremoto causou danificações em empresas, casas e redes de comunicações. Mas afinal, por que nós categorizamos os terremotos com números? Terremoto com magnitude 7.2, 7.4, 9, 1. Bom, nos anos de 1930, lá na Califórnia, estava tendo um grande crescimento da cidade. Só que lá também era um berço de terremotos. E os cientistas não conseguiam categorizar isso cientificamente, em uma escala. Foi aí que Beno Gutenberg e Charles Francis Richter, eles fizeram uma pergunta: como podemos separar esses terremotos precisamente com números, sem ter achismo, tipo, foi fraco, foi forte, uma casa caiu, enfim. Mas o problema é que os terremotos variam de tremores muito pequenos para tremores que quase destroem cidades inteiras. E por isso que Richter tentou escolher uma escala que facilitasse a vida, transformasse esses números gigantescos em números pequenos, fáceis de usar. Então, ele escolheu a escala logarítmica. Mas afinal, o que é essa escala logarítmica? Richter percebeu que os tremores eles iam aumentando de 10 em 10. Se fosse uma escala normal, ele teria que botar que um terremoto de magnitude 1 seria 32, de magnitude 2, 1024 e assim por diante, sempre aumentando. Isso atrapalharia de escrever em atividades ou estudos científicos. Por isso ele usou uma escala logarítmica. Na escala logarítmica, os números vão sendo multiplicados por 10. Isso ajuda-nos a transformar números muito grandes ou muito pequenos em números normais, como 1, 2 ou 3. Essa escala logarítmica ela é usada na escala de pH e na escala Richter, como nós estamos falando agora. Então, qual é a diferença de terremoto de magnitude 6 para um terremoto de magnitude 7? Bom, a escala Richter, ela sempre aumenta de 10 em 10, sempre multiplicando por 10. Matematicamente, isso seria A igual a 0 vezes 10 elevado a m. Se fosse terremoto de magnitude 5, a amplitude desse terremoto seria de 100.000 unidades. Então, a resposta para essa pergunta é que a diferença entre o terremoto de magnitude 6 para o magnitude 7 é 10 vezes maior que um terremoto de magnitude 6. Por isso é tão catastrófica a diferença de um número na escala Richter. Mas para entendermos melhor, vamos usar esse copo de exemplo. Imagine que esse seja o copo de magnitude 0. Qual seria a magnitude 9? Seria 10 copos desses? 100 copos desses? A diferença de magnitude, sendo esse o 0, seria essa piscina. No dia 30 de agosto de 2020, um evento curioso aconteceu na região de Mutuipé, na Bahia. Um terremoto de magnitude aproximada 4.6 atingiu a região. Imagens de segurança capturaram imagens de um mercadinho com vários produtos caindo da prateleira em um grande tremor. Moradores também relatam ter visto rachaduras em toda a cidade e em suas casas. No dia 22 de maio de 1960, aconteceu o terremoto em Valdívia, região do sul do Chile. O maior terremoto registrado pela ciência, com magnitude 9.5. Esse terremoto durou cerca de 10 minutos e gerou energia equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima. O terremoto gerou tsunamis que atravessaram o Pacífico e atingiram países como Japão, Havaí e Filipinas, e houve um deslocamento de 1.000 quilômetros da placa tectônica. Também deixou 2.000 pessoas mortas e 20.000 desabrigadas. No Brasil, esse efeito foi sentido como pequenos tremores e alterações simples no relevo. Agora que já vimos a diferença entre um terremoto com baixa magnitude e o maior terremoto já capturado pelo ser humano, nós podemos entender algumas diferenças. Por exemplo, enquanto de um lado nós temos apenas alguns objetos caindo de prateleiras, no outro nós temos casas sendo destruídas, rachaduras enormes surgindo na cidade. No terremoto de Valdívia, mais de 2.000 pessoas morreram, enquanto no terremoto de Mutuipé, apenas algumas pessoas se feriram.
Agora vamos retomar a pergunta do começo do vídeo. Basicamente, categorizamos um terremoto com números como 2, 5 ou 6, porque é uma forma precisa de saber a sua força e a amplitude. Isso tudo graças à escala logarítmica. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.